Ok. Ok. Encerramos, então? Tem mais um trabalho, né? Não, eu digo encerramos essa apresentação. Desculpa. Errado. Então, tô aqui, professor Guerra, tô aqui, hein? Tô aqui. Então, o próximo trabalho é do Everton. Opa! Everton Antonino Ribeiro. Fazem parte da banca eu e o professor Mário Luiz Guerra. E o trabalho é orientado pelo professor Rafael. Everton, tu consegue compartilhar? Compartilhar, um momentinho. É compartilhar tela ou compartilhar vídeo, professora? Tela. Tela. Opa, vamos lá. Compartilhar a tela. Só me informa se está indo aí, por favor. Ainda não. Tá abrindo. Tá indo, por favor? Tá indo, ainda não, mas tá indo. Compartilhou. Compartilhou. Vamos lá. Abrir aqui o trabalho. Abriu, professora? Abriu? Sim. Beleza. Vamos lá. Bom dia a todos. Estou muito feliz por estar o professor Guerra e a senhora professora Luciana, que fizeram parte da minha trajetória aí até aqui, contribuindo de várias maneiras. Queria agradecer a todo mundo que está prestigiando aí esse momento difícil, né, que dá nervosismo. Confesso que estava muito nervoso antes da apresentação, só que depois do meu companheiro Lucas vai se superar e apresentar, eu não posso ficar nervoso. Tenho que mostrar qualidade no trabalho também. Posso dar início, professora? Tudo bem? Pode iniciar. Então, vamos lá. O meu trabalho é relacionado aos benefícios do método montessoriano em um ambiente rico em estímulos e como podem acrescentar na educação física desde o ensino infantil. A autora que eu escolhi, Maria Montessori, ela foi uma das primeiras médicas italianas, dependendo da pesquisa você vai encontrar que ela foi a primeira ou a terceira. Então, isso não veio ao caso, ela foi uma das primeiras médicas. Ela nasceu em 1870. A Maria Montessori, ela quebrou vários paradigmas no contexto da época, quebrando a tradição de se tornar, de formar medicina, pelo fato de ser mais comum as mulheres virarem pedagoga ou dona de casa mesmo. Ela se formou na Universidade de Roma e depois teve contato com psiquiatria. Nessa clínica de psiquiatria, ela teve contato com crianças consideradas para a época anormais, seriam crianças com deficiências. E essas crianças tinham muita dificuldade no aprendizado. E ela observou que, na verdade, essas crianças necessitavam de uma abordagem mais pedagógica do que médica. O que é o método Montessori? O método Montessori é um conjunto de teorias, práticas e materiais didáticos. Então, o método é em cima de você criar a hipótese, você colocar as práticas para o aluno, junto com materiais, e você analisar os resultados. Então, vai ser muito baseado na observação, o foco vai ser sempre a criança, e vai ter os pilares que vai dar respaldo nessa metodologia. E o método ele pode ser abordado desde os primeiros dias de vida. E ela baseia sempre na ciência. Qual o objetivo do meu trabalho? O objetivo do meu trabalho é discorrer sobre o método, né? Identificar como poderia ser utilizado dentro do âmbito da educação física. Na minha pesquisa, eu encontrei muitos trabalhos, a maioria voltado para a pedagogia e também para estudos de alfabetização, matemática e tudo mais. Então, o objetivo é discorrer sobre educação cósmica, a autoeducação, educação como ciência. Esses são os pilares teóricos da metodologia. Os outros três pilares o adulto preparado, nessa nomenclatura da autora seria o professor, o ambiente preparado
e a criança equilibrada, que seria o objetivo final da metodologia. A metodologia foi a revisão bibliográfica. Eu procurei artigos no Google Acadêmico, também no Cielo, e também revisei todas as obras da autora, né? Muito rica, por sinal. A justificativa. A justificativa seria que o professor deve dominar vários tipos de abordagem para estimular e cativar da melhor forma possível a aprendizagem, corroborando para o desenvolvimento da criança em vários aspectos, cognitivo, motor, sociais e afetivos, dentro do âmbito da educação física, né, que buscamos o desenvolvimento da criança. Vamos lá. Educação cósmica. O que seria a educação cósmica? A educação cósmica, dentro do conceito da Montessori, seria a interconexão de tudo. Então, a Montessori, ela entende que tudo está conectado no cosmos. Com esse conceito, ela tenta passar para a criança uma ordem, essa ideia de ordem, organização, interação com a natureza, buscar o seu papel no mundo, passar a ideia de compreender melhor a natureza. Então, entra também a questão ambiental, a interação com o ambiente, a interação com outra pessoa, em todos os contextos. Não tem como desvincular uma coisa à outra. E transmitir a ideia de conexão, claro. E também um sistema organizado de educação. Então, vem o conhecimento organizado. Interconexão de tudo, tudo está conectado. Um conhecimento organizado para a criança e o seu papel cósmico. Qual é o seu lugar no mundo, como um ser humano? Qual é o seu lugar na sociedade? E qual é o seu lugar como filho e tudo mais. A autoeducação. Aqui a gente entra num conceito bem interessante da Montessori. A Montessori, ela é convicta de que a criança, por si só, já tem dentro de si uma vontade de aprender. Então, a Montessori acredita na educação autônoma da criança. Então, ela vai estimular sempre a autonomia, a independência. A criança vai se educar através de tarefas que ela mesma já faz sem a interferência de um adulto. O autoconhecimento nesse processo de resolver problemas, aprender no seu tempo. Então, a Montessori busca muito respeitar o tempo de aprendizagem da criança. E sempre interagindo com o ambiente. Então, vai ter aquele conceito de educação cósmica, tudo organizado. Você coloca a criança nesse ambiente organizado, você observa, dá liberdade de escolhas, vai ter os materiais. O material normalmente vai ter o controle do erro. E ela acredita que a criança tem a mente absorvente. Então, a criança vai aprender com experiências. A educação como ciência. Aqui entra o método Montessori, que é ciência. Ela é pela ciência. Então, ela vai ter conhecimento científico desde o começo. Então, ela entende que a organização organizou o ambiente, colocou a criança no ambiente, oferece estímulos visuais, sensoriais para a criança, não mostra para a criança como deve ser feito, se afasta e observa. Então, a criança vai explorar, vai ser uma ciência exploratória da criança, e ela vai fazer uma análise científica em cima, através da observação, a forma de que a criança aprendeu. Então, ela cria uma hipótese, ela testa a hipótese, avalia os resultados. Se der errado, ela inicia de novo esse processo e observa como a criança vai se desenvolver dentro dessa educação como ciência. Então, vai ter o conhecimento desde o começo, o ensino bem objetivo e pouca interferência do professor. Então, dá total autonomia, coloca a criança como protagonista, e a observação científica. Então, vai ter que desenvolver no professor essa metodologia. O adulto preparado. O adulto preparado seria nós, professores, e ele exige do professor algumas coisas básicas. Conhecer as crianças. Conhecer a criança seria conhecer o período de desenvolvimento, qual fase que ela está, psicológica ou motora, ou contexto social. O professor vai fazer sempre uma abordagem indireta, como eu disse, ele oferece a tarefa, não mostra como realizá-la, aí observa como ele vai executá-la. Caso aconteça
um erro, ele não corrigir a criança, e sim ele entende que tem que corrigir o ambiente, porque naquela situação ele não ofereceu o estímulo adequado para aquela idade ou para aquela hora. Ou talvez a criança não tenha ainda aquelas conexões suficientes para resolver aquela tarefa. O professor necessita conhecer o ambiente, então ele tem os materiais são separados por atividades cotidianas, então você pode oferecer para a criança um material que está no seu dia a dia, uma escova de dente, por exemplo, uma pasta de dente para ela interagir, e assim gerando significado para ela ter o cuidado básico todos os dias, gerando uma promoção de saúde também. Conhecimento científico, então ele deve dominar os métodos científicos e preparação científica, então ele tem que sempre estar numa evolução. Então o professor ele nunca vai sair do estado de aprendente dentro dessa metodologia. O professor não é aluno, ele não vai ser aluno, ele vai ser aprendente sempre, porque para ele conhecer a criança ele tem que cada dia mais estudar, para ele conhecer o ambiente ele tem que cada dia mais estudar, para ele conhecer a si mesmo, preparo psicológico, científico, ele tem que sempre estudar. Esse professor vai ter sempre um diário no qual ele vai observar e vai anotar tudo. E a observação e a análise não é somente da criança, dele mesmo. Como ele reagiu àquele estímulo que não deu certo, àquela teoria que não deu certo. Então, ele tem sempre uma autoavaliação para o aperfeiçoamento do próximo. E o objetivo é ajudar a vida da criança, tudo mais, tirar os obstáculos da aprendizagem e possibilitar o desenvolvimento. Agora vem a parte bacana desse trabalho aqui, professor. Perdão, voltei aqui, ó. Vou voltar aqui. Produto preparado, então, é conhecer a criança, conhecer o ambiente e conhecer a si mesmo. Quando eu falo de método científico, seria isso aqui, bem bacana. A teoria científica da Montessori. Então, ela tem uma hipótese, ela aplica essa hipótese, ela vai gerar umas conclusões e os experimentos. E vai gerar novos fatos. Se esse fato for positivo, ela dá início e faz as anotações. Se for negativo, ela volta lá no começo para reciclar essas hipóteses. E aqui também, que é bem bacana, que é conhecer as fases da criança, né? A Montessori entende que a criança tem um desenvolvimento a cada 6 anos, dentro da metodologia dela. Então, tem esse formato aí. Então, ele vai passar por uma transformação física, psicológica. Também a gente poderia fazer aquele comparativo com Gallaher e Piaget, né? Tem alguma semelhança também, separando pelas fases. As fases reflexivas, as fases rudimentares, a fase fundamental. É bem bacana. E aqui é bacana. Ó. E aí, professora? Opa! Aí, o ambiente preparado. Então, a base é o professor preparado, o ambiente preparado. Esse ambiente é bacana porque você coloca somente o necessário para estimular a criança. Então, dentro do estudo científico, o professor vai analisar quais são os melhores estímulos para aquela fase da criança. Dentro dessa fase, então, tem os períodos sensíveis. Períodos sensíveis, a Montessori entende que é a melhor fase para determinados estímulos. Então, quando ela coloca aqui um material sensorial, por exemplo, ela acredita que naquela fase sensível, ele vai melhor absorver esse conhecimento e melhor desenvolver. Então, tem toda essa análise. Adequação da altura. Então, todos os materiais Montessori são adequados à altura da criança, para que a criança tenha sempre um fácil acesso. E o ambiente organizado, dentro daquele princípio de educação cósmica. Cosmos seria o quê? Organização, ordem. E o caos seria o quê? Desordem. Então, dentro desse princípio inicial, que é educação cósmica, educação organizada, o ambiente também tem que ser organizado. E aqui os materiais que a Montessori costuma utilizar dentro do seu método. Materiais da vida prática, que é aqueles materiais do cotidiano da criança. Então, a criança vai se habituar com uma escova de dente, com sabonete para tomar um banho, a mexer com louças da casa, a vassoura. Então, ela vai gerando significado para aqueles materiais fora da escola também. Materiais de linguagem. Então, ela tem o material de linguagem no qual a criança interage, antes de ser alfabetizado também, com as letras. Não necessariamente para aprender, para ter o contato visual.
Materiais de matemática, ela tem contato também com os números, para estimular cálculo futuramente, então vai ser umas coisas graduais, metodologia. Materiais da educação cósmica. A educação cósmica, esses materiais, saem desse âmbito, então ele explora vários contextos. Então você pode apresentar para a criança materiais de biologia, materiais de ecologia, materiais de sociologia, então você pode explorar vários campos. E materiais sensoriais, que é bem bacana. Você vai apresentar para a criança e estimular de diversas áreas. Então, materiais auditivos, você vai poder utilizar um sino, diferentes tonalidades, materiais que tem um pouco mais áspero ou não. Visualmente, os materiais vão ser sempre chamativos e você pode explorar os sentidos. Aqui, essa figura exemplifica bem, a mesa vai estar sempre da altura da criança, ela tem contato com a caneca, a Montessori sempre na observação. E aqui é o objetivo final da metodologia montessoriana, que seria buscar uma criança equilibrada. Como que seria esse equilíbrio? Ela vai estimular a criança e observar. Então, ela busca dar à criança um equilíbrio social, motor, cognitivo e afetivo. Isso que seria a criança equilibrada para Montessori e o objetivo final dela. Ela tem a ideia de criar um cidadão, de forma geral. Então, ela tem o propósito de educação civilizatória. Tem o contexto da época, né? Ela estava na época que o Mussolini estava começando o fascismo e tudo mais. Tentou até interferir no método dela, que era fora do tradicional, no caso. Conclusão aqui. Então, meu objetivo geral é tentar identificar se o método Montessori pode ser aplicado dentro das aulas de educação física. Em aspectos motores, todos os materiais da Montessori, ele tem interação. Então, vai ter a interação da criança com o ambiente, vai ter a interação da criança com outras crianças. Então, a Montessori vai separar em 6 anos as suas turmas. Vai ter uma turma de 6 a 9 anos, por exemplo. Na sala dela, ela pode misturar essas crianças de 6 a 9 anos. Ela não entende que tem que separar somente por idade. Por quê? Porque ela entende que vai ter a interação com o ambiente, a interação com outra criança, que uma mais velha, por exemplo, vai ter mais conhecimento e ela vai transmitir esse conhecimento para essa criança mais nova. Talvez de uma forma mais interessante e mais objetiva, do jeito que ela entendeu. E essa criança mais nova vai se inspirar naquela mais velha que já realiza a tarefa e vai ter aquela troca de conhecimento. Vai ter a atividade diárias também, promoção a cuidados básicos, a interação dos materiais da vida cotidiana, a interação de idade e a conscientização do ambiente. Seu lugar no mundo, seu lugar como cidadão, como que você pode interferir no ambiente. Todos os materiais é de manipulação, então a criança sempre vai estar tocando, vai estar relacionando o peso daquele material, o tamanho daquele material, se é quente, se é áspero. Então ela interage muito com essa parte sensorial. E afetiva, a educação montessoriana busca uma criança sempre voltada ao afeto também. E as atividades sempre são lúdicas, os materiais sempre vão ser visualmente bonitos para a criança apalpar. São minhas referências foram em cima do próprio material da Montessori. Eu achei alguns artigos também bem bacana, no qual eu coloquei no meu trabalho. Um dos artigos fala sobre a plasticidade cerebral, né? Que é a capacidade do nosso cérebro de se modificar e interagir com o ambiente. E também dentro da minha pesquisa, eu li a metodologia científica da Montessori, que é o livro que ela fala muito do método. E é muito bacana esse exemplo que eu vou utilizar, professores. Porque quando eu li a metodologia científica, eu achei muito difícil. E teve um trecho do livro dela que ela falou que quando a criança está executando uma determinada atividade e ela abandona aquela atividade, é porque ela não tem as conexões suficientes para realizar o término daquela atividade. Então, ela vai para outra, cria essas conexões, depois ela retorna e consegue finalizar aquela. E foi isso que aconteceu comigo, porque eu comecei ali
a pedagogia científica, não entendi direito, e fui lá ler a Mente Absorvente ou A Criança, que são livros mais fáceis da leitura, que ela fala dos processos de evolução, das fases sensíveis da criança e tudo mais. Aí eu consegui, mas eu ainda não tenho essa habilidade para esmiuçar a pedagogia científica, mas buscar. Aqui essa frase reflete bem a metodologia da Montessori, que é: as pessoas educam para a competição e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educamos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia educaremos para a paz. Eu queria agradecer ao professor Guerra por estar presente, a professora Tânia também, a professora Luciana, eu falei que queria que ela estivesse na minha banca, aos meus colegas que estão aí na sala, contemplando minha apresentação de TCC. Eu estou muito feliz, porque eu me dediquei muito. E obrigado. A gente que agradece. Professor Guerra? Professora, eu queria fazer uma brincadeira aqui, antes de falar. Eu queria que todos que estivessem aqui presentes, que ligassem os seus microfones e que dessem uma salva de palmas para o Antonino agora. É possível fazer isso? Todos ligassem os seus microfones e fizessem isso? E dessem uma salva de palmas para eles? Caramba, muito bom. Como que eu saio daqui? Como que eu saio, você sai? Está na minha sala esse menino. Lá na bandeja você clica lá e fechar compartilhamento. Como é que eu estou vendo aqui? Professora Luciana, você, por gentileza, pode começar aí a sua fala, por favor. Como sempre, as damas primeiro, né? E depois eu faço as minhas colocações. Porque falar depois de você, da Tânia, de alguns professores aí eu nem falo nada. Então eu prefiro assim. Isso é golpe, hein? Isso é golpe. Não, é brincadeira. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu sempre, pelo respeito, eu prefiro... por favor, falem primeiro. Tá, ok. Everton, parabéns pela tua apresentação. Todos que estão aqui, eu tenho certeza que aprenderam muito com a tua fala. E eu sinto falta dos que não estiveram aqui justamente porque perderam isso. Parabéns pela tua apresentação, parabéns pelo teu trabalho. O teu trabalho eu já conheço, não é de agora. Não é um trabalho que foi feito em um semestre, não é um trabalho que foi feito em um mês. É um trabalho que, se eu não me engano, tem aí da metade do curso para frente. Eu me lembro no primeiro dia que tu falou sobre esse tema e sobre qual orientador que tu iria escolher. E a gente veio falando sobre esse trabalho aí, inclusive eu tive a oportunidade de ler ele, que tu me mandou alguns dias atrás. Eu só posso te dar os parabéns, eu não tenho muita coisa para falar, não. Sugiro, tá? Sugiro que tu reveja o teu título. O teu título está muito amplo, eu penso que é um trabalho que não pode ficar parado, então, para te dar continuidade nele, dá uma enxugada nesse título, veja aí com o teu orientador. Mas, além dos elogios, eu vou te puxar a orelha para esse teu resumo aqui. É inadmissível que um trabalho dessa grandeza, que um trabalho que tão importante, tão muito bem feito, que ele apresente um resumo desse. O teu resumo tem 5 linhas, 6 linhas, e não falam absolutamente nada sobre o teu trabalho. Isso é um sacrilégio, porque tu precisa fazer um resumo que dê a cara do teu trabalho, que seja a porta de entrada. Então, reveja esse resumo, refaça o resumo, porque não dá para admitir um resumo desse no teu trabalho. Mas é só isso, eu só quero te dar os parabéns e fico muito feliz de ter acompanhado a tua trajetória e principalmente de estar participando desse momento aí que eu sei que é muito importante para ti, por todo o esforço e por toda a dedicação que tu deu, não só no curso, como nesse trabalho também. Parabéns. Obrigado, professora. Eu acho sempre mais fácil você apresentar o trabalho, porque você fez a leitura, você teve o contato, mas eu, pelo menos, eu identifico essa dificuldade, traduzir
para a linguagem acadêmica. Eu acho muito complicado e eu sei que é um exercício e eu tenho que praticar isso, e obrigado pelas suas considerações. É curioso porque quando eu tive a ideia de fazer esse trabalho, eu falei, eu tenho que falar com a professora Luciana, porque está relacionado ao ambiente. E a professora Luciana é a monstra, né, nessa relação. Eu falei, professora, eu quero fazer um trabalho sobre essa autora, não tem conteúdo para educação física. Se tiver pouco, encontrei poucos. Ela falou para mim assim, Everton, o seu trabalho é muito difícil, não tem como fazer isso. Eu falei, é difícil? Então eu vou fazer mesmo, eu sou teimoso pra caramba, eu vou fazer. E ela falou assim, meu Deus do céu. Eu falei, vou fazer, professora. E quando ela falou assim, você tá fazendo o trabalho que você falou? Eu falei, tô, e vou fazer, e vou entregar, e vou meter o louco, e vou apresentar. E o professor Guerra aí já me conhece também. Fala aí, professor, é nóis. Muito legal. Professor Guerra. Eu fico feliz, assisti vários trabalhos aí durante todos esses dias aí, e eu tenho dito assim, algumas pessoas precisam realmente desse papel para quando for preso, ficar em cela especial. O diploma de nível superior te dá essa garantia de você ser preso e ficar numa cela especial. Para alguns, esse diploma ele vai fazer uma diferença enorme. O Everton, a gente viajou junto. Durante as aulas presenciais, o Everton era o cara que mais me enchia o saco, era o cara que mais questionava, era o cara que mais discutia, era o cara que não faltava. E como eu torcia para ele faltar, eu falava assim, se ele faltar, a minha aula vai ser tranquila, eu não vou ter que discutir, eu não vou ter que apresentar nada aqui, o que eu mandar aqui os caras vão aceitar. E quando o Everton Antonini estava presente, era difícil, porque ele discutia, questionava, não concordava, e eu não lembro do Everton faltar às minhas aulas. Eu pedi para que fizesse isso, porque realmente eu te considero, eu tenho respeito, carinho, admiração. Só fico frustrado porque assim, eu não li esse trabalho e eu tenho certeza, como a professora colocou ali, a introdução você pode fazer melhor, pode aumentar ali, e eu tenho certeza eu tenho certeza dessa sua capacidade. Nós temos inúmeros alunos aqui, eu tenho certeza que alguns têm capacidade, mas falta vontade, falta determinação, por N motivos. Teve trabalhos aqui que vai ter notas, mas lá quando for para o mercado de trabalho não vai saber por que tirou essa nota. A sua nota, você vai saber explicar. Eu fiquei ouvindo aqui sobre Montessori aqui, eu confesso que eu não me aprofundei, e aí eu vou te pedir para que me mande esse trabalho, porque eu vi as referências bibliográficas ali, eu quero ler, eu quero me aprofundar um pouquinho, é muito legal, é muito interessante, e eu só tenho que parabenizar você. Infelizmente, nós estamos aqui em 26 na sala, né? Se nós tirarmos aí 4 professores, nós estamos em 22 alunos, e que perderam uma apresentação como essa. Eu desejo a você assim, todo o sucesso do mundo, toda a sorte, e sorte não, porque a sorte é a competência aliada ao trabalho, né? Então eu desejo só sucesso a você, porque você tem competência e trabalho, então não tem como a sorte não sorrir para você. Eu gostaria que mais trabalhos fossem apresentados como esse, e não pela nota. Você veio aqui e deu um show, ok? Você falou que estava nervoso, imagina se você tivesse calmo, então, como seria essa apresentação. Eu saco essa capacidade que você tem, desse discernimento que você tem e dessa apresentação desse trabalho que você fez. E eu cheguei a indicar você para trabalhar com um amigo. Fabinho. Quando você falou, eu falei, eu tenho um cara para indicar. Então, por conta disso. E eu não indico qualquer um, não indico qualquer pessoa, porque quando você indica, o seu nome vai atrás. E eu indiquei porque eu sabia da sua capacidade, sei da sua competência. Ok? Então, um beijão no seu coração, sucesso para você. Em relação ao trabalho, eu só queria recebê-lo para eu estudar um pouquinho mais, porque me despertou, me aguçou a curiosidade, só por conta disso, ok? Obrigado pela fala. Beijo no coração. Professora, muito obrigado. Professora Tânia, muito obrigado. E a brincadeira que eu fiz aí é uma brincadeira muito séria.
em relação a abrir os microfones aqui, porque se estivesse presente, eu aplaudiria de pé, ok? Posso fazer um pedido? Por favor. Gostaria também de ouvir a professora Tânia referente ao trabalho, se possível, professor. Claro, com satisfação que eu falo, até pensei, poxa, eu podia estar nesse também, né? O Everton, quando ele também me apresentou o tema, eu conheço o método, e eu falei, nossa, é muito legal, né? E a gente não tem material, não tem. Então, Everton, dê continuidade, se você, não sei, você está finalizando a licenciatura, né? Isso mesmo. Não, mesmo que você vá para o bacharel, embora o bacharel a gente fale que ele prepara o aluno para trabalhar fora da escola, você pode oferecer um projeto dentro da escola, tá? Para trabalhar com esse método dentro de uma aula extra, entendeu? E aí, a minha sugestão seria que você focasse realmente dentro da educação física, e me veio até a ideia, vindo junto com a apresentação do Yuri, por que não os dislexos? Você focar nessa criança que já tem um processo que os professores têm dificuldade em desenvolver várias habilidades, a parte cognitiva, enfim. Usar, talvez, associar o método montessoriano para um grupo especial, tá? Essa é uma sugestão, é um desafio maior, né? Como você não tem medo de desafios, eu acredito que é uma boa proposta. Não tirar, não segregar as crianças que estão dentro de um padrão considerado normal, mas também trazer alguma contribuição também para as crianças que têm mais dificuldade, né? O método montessoriano, ele segrega, isso é legal, ele respeita o tempo de cada um, né? Então, por isso que eu acho que essas crianças que, às vezes, são colocadas dentro de um padrão de dificuldade, dentro do montessoriano, elas seriam incluídas com mais facilidade, né? Então, eu acho bem bacana, acho que o professor Guerra falou, o Everton é um aluno que não falta e um aluno que questiona, e eu gosto muito do aluno que questiona. Ele não, assim, é importante para o professor ter esse aluno crítico, não só o aluno que abaixa a cabeça e fala assim, não, é aquele aluno que pensa, que questiona, que não aceita tudo. É importante isso, faz parte do processo, né, mesmo porque vocês já passaram da fase do aprendizado, agora é desenvolvimento intelectual, é crescimento intelectual. E você discordar faz parte, e é importante, senão você tem opinião, né? E você tem conhecimento. Então, obrigada, Everton, pela apresentação. É realmente um trabalho muito bom, que eu acho que pode e deve muito a nossa área, e não pare por aí, tá bom? Parabéns. Obrigado, professor. Obrigada pela oportunidade. A ideia inicial do meu trabalho era também conhecer as escolas montessorianas, né? E falar sobre o meu feedback da interação e fazer um embate entre o sistema tradicional e o sistema montessoriano. O que eu aprendi fazendo a leitura da Montessori? Eu aprendi que eu não quero ser estudante, quero ser um aprendedor. Isso que ela estimula muito dentro do seu método. Porque às vezes você estuda e não aprende nada. Mas o aprendedor, ele vai aprender sempre. Você não pode sair dessa condição de aprendente. Isso é muito bacana. Então, a gente não está terminando os estudos. Isso é um equívoco em falar. A gente vai ter sempre que aprender, especialmente como professor. Sempre dominar novas ferramentas, novas tarefas e tudo mais. Está finalizando uma etapa. Uma etapa. Muito obrigado a todos. Obrigada, viu? A gente que agradece. Encerramos, então, essa apresentação e encerramos também as manhãs, né, de apresentação de TCC. Embora não esteja na planilha, no cronograma, nós ainda teremos apresentações quinta e sexta pela manhã, mas nós não temos ainda quais são, né? São os trabalhos que deveriam ter sido apresentados na semana passada e não foram. Serão apresentados, então, na quinta e na sexta pela manhã.
Ótima informação, professora. Querem falar mais alguma coisa? Professora Não, Tânia, a mim Não, tranquilo. Então, muitíssimo obrigada pela presença de todos. Solicitamos, então, que vocês se retirem, né, para que a gente possa, então, conversar sobre os trabalhos. Meia semana, né? Bom restinho de semana para todo mundo, bom dia aí. E até as próximas bancas. Obrigado, parabéns aí a todos os colegas que apresentaram o trabalho. Obrigado aí por mais essa oportunidade aos professores. Um prazer de saber que está na sala também a professora Denilce, que foi minha professora na licenciatura. E um grande beijo no coração da professora Tânia, minha orientadora. Até mais, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, professora? Estou feliz, viu? Ah, sim, eu também, professora. Obrigado, bom dia, professores. Bom dia. Bom dia.